E aí, bom dia, Bom dia, professor. bom dia. Galera, na sexta-feira, tá meio preguiçosa aí, né? Vamos. E aí, como é que tá a sexta-feira? De boa para todo mundo? Tranquilaço? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Se eu projetar aqui meu slide aqui. É... Galera, eu vou começar lá. Agora eu vou falar do conceito de Lewis para ácidos, tá, gente? E depois nós vamos dar uma sequência, né? O conceito de Lewis hoje. Depois do conceito de Lewis, fazer um resumozinho. E vamos começar a discutir um pouquinho sobre equilíbrio, sobre pH, sobre essas coisas aí. Falando sobre isso já, tá? Então vamos... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Estamos aqui, conceito de Lewis. Então, estamos aqui. Nosso conceito de Lewis. Então, Lewis, né, em 1916, inícios do século XX, ele propôs uma nova definição para ácidos e bases. Por quê? Quais são as limitações? A primeira limitação de Arrhenius é que as substâncias primeiro precisam estar em solução aquosa. Então, essa é a limitação. E substâncias que eram insolúveis em água? Ou eu não poderia, então, classificar uma substância se ela tivesse em outro solvente, por exemplo, sem ser água. A água não é o único solvente. Então, esse era um problema. Aí, Bronsted-Lowry resolveu o problema do solvente. Ele resolveu o problema do solvente. Beleza. Só que ainda restava um problema. Cara, eu tinha que ter o danado do próton H+. Esse era um problema do Bronsted-Lowry. E aí, Lyons falou, opa, vou resolver esse problema, né? Então, já não temos mais o problema da solução aquosa, já não temos mais, eu não quero mais ter o problema de ter a dependência do próton H+, para eu classificar essa substância como ácido ou como base. E aí, o que ele fez? Ele disse, como todos os átomos em sua maioria, né, todas as espécies envolvidas vão ter pares de elétrons, né, ou vão receber, ou tem para doar, então quer dizer que elétron faz parte da constituição da matéria, então quer dizer que agora eu consigo ser um pouco mais abrangente. Na realidade, eu consigo ser totalmente abrangente. E Lewis disse que ácidos são todas substâncias capazes de aceitar um par de elétrons de outros átomos ou espécies para formar uma nova ligação. Já as bases são substâncias que vão doar esse par de elétron. Então, qualquer substância que ter capacidade de receber um par de elétron, essa substância é o ácido de Lewis. Toda substância que tiver esse par de elétron disponível, ele passa a ser uma base de Lewis. Então, segundo a definição de Lewis, a amônia, por esse nitrogênio ter esse par de elétron, a amônia está sendo uma base de Lewis. Já o fluoreto de boro, tá vendo? BF3 aí, o que ele é? Ele é nada mais, nada menos do que um ácido de Lewis, porque ele recebeu o par de elétron proveniente da amônia.
Então, agora, a ideia de Lewis é olhar para as estruturas das espécies químicas e analisar quem é que pode receber e qual espécie que pode doar esse par de elétron aí. Tá claro? Vamos seguir. Então, vocês perceberam que para ser um ácido ou uma base de Lewis, né, para ser um ácido e base de Lewis, eu não preciso conter os prótons, que eram tão fundamental para o conceito de Browse. Vocês estão percebendo aqui, ó, galera, ó, que o íon férrico Fe3+, ele está agindo como ácido de Lewis, ele está recebendo esses pares de elétrons. Então, eu consigo, inclusive, classificar íons, ou cátions, ou ânions, que sejam, consigo classificar eles como ácido ou como base utilizando o conceito de íons. Então, aqui, olha só, Fe3+ vai receber, né, um par de elétrons dessa espécie química, do SCN-, e vai formar essa nova espécie química aqui. Tá vendo? Que essa espécie química que doou esse par de elétrons para o íon férrico, ele age como uma base de Lewis. Tá claro isso? Então, quer dizer que se eu fosse pensar em abrangência, o conceito mais abrangente que eu tenho é o conceito de Lewis. Eu consigo classificar qualquer substância como ácido e base. Então, vocês precisam saber perpassar por esses conceitos de Arrhenius, de Bronsted e de Lewis. Então, é muito comum algumas questões vestibulares tradicionais te dar uma espécie química e te perguntar qual é a espécie química que age como ácido de Lewis. Ou qual a espécie química é a base de Lewis. E aí você tem que olhar qual é a espécie química que tem um par de elétrons livres ali, que pode ser disponível para fazer uma ligação. Qual é a espécie química que é capaz de aceitar esse par de elétrons? Quem aceita é um ácido de Lewis e quem doa é uma base de Lewis. Já para a Bronsted-Lowry, quem doa o próton H+ é o ácido e quem recebe, quem aceita, é uma base. Já para Arrhenius, eu preciso estar dissolvido em água, a substância produzir o íon H+, ou hidrônio, como queiram, ou a hidroxila, para que eu possa classificá-la como ácido ou como base. Então, por exemplo, pelo conceito de Arrhenius de Bronsted-Lowry, eu não consigo classificar esse cara aqui, ó. Eu não consigo. Né, classificar, por exemplo, o conceito de Arrhenius, quem é amônia. Não dá para eu classificar. Por que que não dá para eu classificar? Porque se eu colocar em solução aquosa, vai produzir o que para mim? Você está me entendendo? Já pelo conceito de Bronsted-Lowry, eu consigo classificar. Né? Eu consigo classificar ela. Por que eu consigo classificar? Porque ela aceita um próton H+. Então, se ela aceita, ela age como uma base de Bronsted. Agora, se eu pego essa espécie química aqui, ó, o Fe3+, agora eu não consigo classificar como Arrhenius, eu não consigo classificar como Bronsted-Lowry, mas eu consigo classificar ela como um ácido de Lewis, porque ela aceita um par de elétrons. Tá claro? Então, essas são as nossas definições. Nós estamos só uma introdução e a partir de agora a gente vai falar sobre o equilíbrio iônico da água. O equilíbrio iônico da água é uma parte muito particular da água, porque nós estamos falando de o seguinte: a água ela sofre um processo chamado de autoionização. Então, se eu colocar 2 mols de molécula de água, 2 mols de H2O, o que vai gerar para a gente? Só um minutinho aqui, galera.
Então, galera, esse processo de autoionização da água gera para a gente tanto o hidrônio, ou posso pensar como H+, quanto a hidroxila. Show? Então, quer dizer que a água produz esses dois caras. Então, aí fica, professor, mas a água, então, ela é ácida ou ela é base? Segundo a definição de Arrhenius que nós tínhamos. Porque ela produz as duas coisas. Na realidade, a água não é ácida nem básica, ela vai produzir as duas coisas na mesma quantidade. Ela produz a mesma quantidade, está vendo aqui, ó? A mesma quantidade de H+ e a mesma quantidade de OH-. Então, quer dizer que a água, ao sofrer o processo de autoionização, vai produzir a mesma concentração de H+ e a mesma concentração de hidroxila. E aí, galera, fizemos algumas medidas, e podemos dizer que essas medidas experimentais, né, e nós percebemos que a constante de ionização da água ficaria assim expressa. Lembra? Produto sobre reagente, então produtos H+ e OH-, então a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de H2O. Está aqui. Nós chamamos isso de constante de ionização. Como a concentração da água é constante, eu vou passar essa concentração da água e vou multiplicar ela pelo esse KI, que é constante de ionização da água. O produto entre KI e a concentração da água vai ser chamado agora, a partir de agora, de produto iônico da água, e vai se chamar de KW. Perfeito? KW. Então, quem é KW? KW é o produto iônico da água. Na realidade, KW sempre vai ser o produto entre a concentração de H+ vezes a concentração de hidroxilas. Esse é o produto iônico da água, esse é o KW. E a 25 graus Celsius, né, o KW vale 10 a menos 14. Nós já sabemos que a temperatura influencia na constante de equilíbrio, logo, se eu altero a temperatura, eu vou alterar a KI. Se eu altero a KI, consequentemente, KW também é alterado. Claro que 99% dos exercícios trabalham com essa temperatura que é de temperatura ambiente. Então, para a gente, a nível médio, o produto iônico da água sempre será 10 a menos 14. Caso contrário, ele vai fornecer para a gente esse valor, tá? Beleza, galera? E aí, gente, pensando nisso, cria-se uma escala. Se a concentração de íons H+ e hidroxilas da água são iguais, e se eu multiplicar as duas tem que dar 10 a menos 14, então quer dizer que a concentração de cada uma tem que ser 10 a menos 7 mol por litro. Então quer dizer que, a partir desse padrão, nós estipulamos o seguinte, que toda solução que tiver uma concentração de íons H+ igual a 10 a menos 7, é porque a concentração de hidroxila também vai ser 10 a menos 7, porque o produto entre elas tem que dar 10 a menos 14. Então, quer dizer que essas substâncias, essas soluções serão consideradas o quê? Neutra. Agora, se eu encontrar uma solução que tiver uma concentração de íons H+ maior do que a concentração de hidroxila, ou seja, maior do que 10 a menos 7, gente, maior do que 10 a menos 7 é 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, isso é maior. Tá? Se for 2 vezes 10 a menos 7, já é maior do que 10 a menos 7. Porque 10 a menos 7 é 1 vezes 10 a menos 7. Então, quando eu falo que a concentração de íons H+ é maior do que a de hidroxila, entende? É um número maior do que 10 a menos 7. Essas substâncias serão consideradas o quê? Neutras. Se a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7, é porque a concentração de hidroxila é menor do que esse valor. Porque multiplicando as duas tem que dar 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Tá claro? Agora, se eu pego uma solução que a concentração de hidroxila é superior a 10 a menos 7, então quer dizer que a concentração de H+ é menor do que 10 a menos 7. Essas substâncias, essas soluções
serão chamadas de soluções alcalinas ou básicas. Tá? Então, para uma solução ser básica ou alcalina, ela tem que ter concentração de H+ menor do que 10 a menos 7 ou concentração de hidroxilas maior do que 10 a menos 7, porque um representa o outro. Se eu tenho um que é menor, é porque o outro automaticamente tem que ser maior. Tá? E vice-versa. Perfeito? Galera, e aí, baseado nesse conceito de pH, assim, simples ainda, tá? A gente vai resolver o exercício aí com cálculo, relaxa, segura a onda, vamos chegar lá. Pensando nesse conceito aí de ácido e base, concentração de H+, menor, maior, o que fez para a gente? Então, né, só para a gente entender um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre pH, mas não é nada esquisito, não é nada estranho para vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês. Então, a gente vai pensar o seguinte, numa escala de pH de 0 a 14, onde o 7 será neutro, de 0 a 7 será ácido e de 7 a 14 será básico. Isso aqui é pH. O pOH é o inverso. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, quer dizer o seguinte. Olha uma questão do Enem. 5 indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo de um curso de um rio. O descarte dos efluentes dessa indústria acarreta impacto na qualidade das suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio a 25 graus Celsius e os resultados são apresentados no quadro. Então, antes da primeira indústria, o pH era 5,5, então pH ácido. Entre a primeira, então ele passou da primeira. O pH não alterou. Então, quer dizer que o efluente jogado pela primeira indústria é um efluente neutro, porque não teve alteração de pH. Tá? Entre a segunda e a terceira, o pH aumentou. Se o pH aumentou, quer dizer que essa segunda indústria colocou alguma coisa lá alcalina, alguma coisa básica que fez o pH ter um ligeiro aumento, que ele era 5,5, se ele foi para 2,5, para 7,5, então quer dizer que teve um ligeiro aumento de pH. Então, aconteceu isso na segunda indústria. Entre a terceira e a quarta, o pH voltou a cair, era 7,5 e caiu um pouquinho. Então, quer dizer que a terceira indústria jogou alguma coisa ácido lá. Entre a quarta e a quinta, o pH não mudou. Então, quer dizer que a quarta não jogou nada, jogou uma substância neutra lá. E após a quinta, o pH voltou a cair. Então, quer dizer que a quinta joga ácido, a quarta é neutra, a terceira é ácida, e a segunda é básica e a primeira é neutra. Aí ele pergunta para a gente, a indústria que descarta um efluente com característica básica é a segunda indústria. Viu como é que as questões do Enem também têm um cunho também interpretativo. Além de ter o cálculo matemático, aqui a gente tem a parte interpretativa. Tá claro? Vamos falar um pouco mais sobre pH e pOH. Como os valores das concentrações hidrogeniônica e, eu gosto de chamar hidroxigeniônica ou oxidriliônica, como queiram falar, ou a concentração de íons H+, e a concentração de hidroxilas, são muito pequenos, é comum representar na ciência esses números muito pequenos em forma de logaritmos. Tá? Em forma de logaritmos. Toda vez que vocês enxergarem um P antes de qualquer coisa na ciência, esse P aqui, ó, significa para a gente na ciência que eu estou extraindo menos o log de alguma coisa. Então, pH menos log da concentração de H+. pOH. pOH. Ah, professor, menos log da concentração de OH-. Então, o P representa para a gente sempre menos log de alguma coisa.
Tá claro? Sempre. Nunca vai mudar. Então, a fórmula que eu tenho para calcular pH e pOH é essa aí. Então, pH menos log da concentração de H+. Claro que aí essa concentração de H+, eu vou descobrir ou de maneira por estequiometria, ou ele vai me fornecer isso já dado. Então, quer dizer que eu vou ter que ter essa concentração. E aí os meus problemas vão perpassar por essa minha capacidade de descobrir qual é a concentração de H+ produzida. E aí eu vou ter que ter um conhecimento químico antecedente, anterior a isso. Né? Que é um ácido, produz isso, quanto que produz, qual é a relação molar entre espécies, essa é a nossa ideia. Tá? Em soluções neutras, como a concentração, se você pegar, presta atenção, galera. Eu não falei que uma substância neutra, a concentração de H+, não é igual à concentração de OH-? E que elas são igual a 10 a menos 7? Pô, eu vou extrair o log desse cara. Então, o pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 7. Quando não aparece nada no logaritmo, a base é 10. Muita gente resolve logaritmo sem saber o que significa dessa palavra log. Vamos supor que eu tivesse o log de 4 na base 2. É x. Esse x representa o quê? Gente, o logaritmo é uma função contrária à potenciação. Quer dizer o seguinte, qual é o número? Quando eu coloco o log de 4 na base 2, eu estou perguntando para você o seguinte, qual é o número que eu preciso, que ele vai servir de expoente para aquela base, para que ele forneça um resultado igual ao meu logaritmano, que é o 4. Ou seja, eu preciso expor esse 2 a que número? Para que quando eu levar 2 a esse número, que é a minha resposta, tem que dar 4. Fica óbvio para a gente aqui agora que esse x aqui vale 2. Porque 2 ao quadrado é 4. É isso que é o logaritmo. O logaritmo está te perguntando isso. Olha, aquela sua base ali, eu preciso pegar aquela base e elevar quanto para dar o que está em cima? Então, eu estou perguntando isso para vocês aqui agora. Quando eu coloco menos log de 10 elevado a menos 7, eu estou perguntando o seguinte, se eu não coloquei a base, é o logaritmo decimal. Eu estou perguntando para vocês o seguinte, esse 10 aqui, eu preciso elevar ele a quanto para dar 10 a menos 7? Pô, é óbvio, o menos 7. Então, eu vou cortar aqui, ó. Então, ficou assim, pH é igual a menos 7. Né? Que eu preciso levar 10 ao menos 7 para dar 10 a menos 7, é óbvio. Então, meu pH vale 7. Se a concentração de hidroxila é igual à concentração de H+, se eu fosse calcular o pOH, eu também encontraria 7. Ah, então quer dizer que a substância é neutra quando o pH for 7 ou o pOH for 7, sim. Vocês estão percebendo que a 25 graus Celsius, se eu somar pH mais pOH, o que eu vou obter? 14. Caramba! Explicado agora para a gente. Agora ficou claro que para soluções ácidas, meu pH é menor do que 7. Pô, tá claro não, professor. Gente, se eu troco esse cara aqui, ó, se eu, em vez de 6, coloco de menos 7, coloco 6 aqui, meu pH vai dar quanto? 6. Ó, eu aumentei. Menos 6 é maior do que menos 7. Se eu troco aqui, ó para 5, menos 5, meu pH vai dar 5. Opa, então quer dizer que quanto maior a concentração de H+, menor será meu pH. Isso aí, cara, isso aí, você está aprendendo essa matéria, hein? Demorou, mas aprendeu. Demorou, mas aprendeu. Ah, então quer dizer, professor, que eu posso generalizar e falar o seguinte, que pH é inversamente
proporcional à concentração de íons H+. Quer dizer que quanto maior a concentração de íon H+, menor é o pH. Só que pH ele é diretamente proporcional à acidez. Opa, deixa eu apagar aqui. Inversamente proporcional à acidez. Como assim, professor? Maior pH, menos ácido. Menor pH, mais ácido. Fique ligado aí, assim, só vou perder questão aí. Galera, em soluções básicas, o meu pH é maior do que 7 e o meu pH menor do que 7. Se ligue mais uma questão do Enem para gente. Gostaria que vocês dessem uma lida aí, 2 minutinhos na questão, só passa o olho na questão e fala para mim se vocês conseguiriam resolver uma questão dessa. E aí, faria uma questão dessa? Eu poderia tentar, professor. Quer tentar? Quer tentar? Demoraria muito. É. Mas por quê? Porque eu estou olhando de cima assim, eu não tenho certeza o caminho que eu vou percorrer ainda. Estou olhando só de cima. Aí Entendi. eu vou fazer o caminho. Nesse caminho eu tenho certeza que eu vou fazer algum erro que eu vou ter que voltar e corrigir. Uhum. Ah, mas provavelmente eu conseguiria terminar a questão. Não sei se acertaria, mas conseguiria terminar a questão. Uhum. Mas vamos lá, então. Verdade, Bárbara, verdade. Assusta um pouco. Mas vamos fazer? Verdade, verdade. Ela assusta, né? Você que vocês têm medo de... Viu o pH, você já... professor, tô com medo desse troço aí. Vamos lá, então, gente. Vamos pensar um pouquinho. O aproveitamento integral e racional de matérias-primas lignocelulosóicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustível, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No tratamento de um material lignocelulosóico, aqui ó, a palavra que ficou comida aqui, né? É a mesma coisa, lignocelulosóico, por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico, de concentração igual a 98 Professor, gramas por... Oi? ácido sulfúrico é H2SO4? Isso, H2SO4. Lembrei. Viu? O Esse é um cor... dos erros que você pode fazer, errar o ácido sulfúrico. Isso. Claro, tem vários erros aqui. Ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados ou logaritmos decimais. Então, log de 2, 0,3, blá, blá, blá. Sabendo que as massas molares em gramas por litro dos elementos hidrogênio, enxofre e oxigênio são respectivamente iguais a 1, 32, 16, qual o pH da solução diluída do ácido sulfúrico preparada conforme o descrito? Então, a primeira coisa eu preciso saber o seguinte. Lembra que lá, para calcular o pH, eu preciso de concentração em mol por litro, não em gramas por litro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter essa concentração desse ácido aqui, ó, de que está em grama por litro, para mol por litro. Né? Eu preciso fazer isso.
Eu preciso fazer isso. E aí, gente, olha só, na boa, cara, eu fico muito puto. Eu fico muito puto com os outros professores de química, e isso eu vejo que isso é um problema Brasil. Pô, a galera fica ensinando regra de 3 demais para vocês, tá de sacanagem comigo, bicho. Regra de 3 demais para vocês, cara, tá de sacanagem. É muita regra de 3, cara. Regra de 3 é para amador. Regra de 3 é para amador, vocês têm na cabeça. É por isso que eu acho que vocês não gostam de física e acham que gostam de... Vocês acham que gostam de química. Acham que gostam, porque o professor fica inventando historinha de regra de 3 para lá e para cá. Pô, tem que parar com esse negócio de regra de 3, não dá tempo de resolver. Não dá tempo de resolver essas paradas. Não precisa decorar a tabela periódica. Não precisa decorar a tabela periódica, claro que não. Mas se você ficar, toda vez que quer consultar uma massa do hidrogênio, do enxofre, do oxigênio, você está de sacanagem comigo também. Você vai memorizar as massas molares de um ácido sulfúrico. Professor, eu preciso decorar? Claro, você não precisa, mas você depende de uma memorização de muitas coisas. Não adianta a gente achar, desenhar algo bonito, porque vocês estão numa escola de competitividade, não é de ludicidade. E muitos professores de química são lúdicos. Aí tá de sacanagem. Não tem nada de lúdico aqui, não. Aqui é competitividade. Temos que competir por uma vaga na universidade. E para eu competir com essa vaga na universidade, eu preciso ser rápido. Eu preciso ter muitas informações memorizadas. E não adianta eu ludificar. O lúdico ficou no 9º ano. Acabou. Nem lá. Você deu dela para você no 9º ano, você viu que nem lá no 9º ano eu fui lúdico. Eu não sou lúdico. Porque não adianta. Não adianta. Galera, para eu converter concentração em gramas por litro para mol por litro é muito simples. É só fazer o seguinte, ó, o símbolo de molaridade é esse aqui, tá, gente? Ó. Esse Mzinho bonitinho aqui, ó. E a concentração comum é esse C aqui. Se você dividir esse C pela massa molar da sua substância, você já transforma isso em mol por litro. Para qualquer coisa. Olha aí, ó. Então, quer dizer, meu ácido sulfúrico, aí você vai... Olha só. Estou conversando aqui, mas... Professor, qual que é a massa molar do ácido sulfúrico? 98. Se você ficar aqui assim, colocar lá, olha só, você está de sacanagem começar a fazer isso. H, enxofre, oxigênio. Aí coloca lá, aqui é 1, aqui é 32. Não dá para fazer isso mais, não. Não dá. Não dá mais. Se você, a não ser que você queira um curso menos concorrido. Né? Você quer passar lá em física, química, história, geografia, artes visuais, biblioteconomia. Vou fazer assim. Não vai fazer falta, não, errar essa questão. Não estou menosprezando, estou falando de curso menos concorrido. Não estou menosprezando. Tá claro? Que moramos num país que não valoriza essas profissões. A culpa é do país, não é das profissões. Fechado? Então, se você tivesse no seu hall de informações, como o ácido sulfúrico é um cara que apresenta pra caramba, ele aparece, toda a linha de exercício de vocês tem ácido sulfúrico. E, gente, a gente já sabe que a massa molar dele é 98 gramas por mol. De tanto que eu já usei ele, eu já sei que a massa dele é 98 gramas por mol. Então, qual é a molaridade dessa solução? 98 dividido por 98. Que vai dar quanto? 1 mol por litro. Professor, esse diluído 2.000 vezes, 2.000 vezes. Chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Beleza. Show. Show. Eu já sei também que o ácido sulfúrico, quando ele sofre um processo, como ele falou que foi ionização, uma total ionização, ele fala em algum lugar, foi parado, total. Ó, dissociação total. Então quer dizer que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então ele liberou esses 2 H+. Show? Eu estou preocupado, já que eu quero calcular o pH, eu estou preocupado com esse cara aqui, ó. Eu quero saber quanto desse cara que eu produzi.
Se eu usar um mol desse, eu produzo 2 mol desse. Se eu usar 2 desse, eu produzo 4 desse. Se eu pegar o mol aqui, ó, eu errei, porque ela foi diluída. Aí que entra outra fórmula do tio J10 aqui, ó. C1V1 é igual a C2V2, diluição de soluções. Qual era a concentração inicial? 1. Qual era o volume final? Sei lá, professor, é V, não sei quanto que é. Concentração final, quanto que é? Não sei. Qual foi o volume final? 2.000 vezes maior do que aquilo, então vou colocar 2.000 vezes. Corta V com V. Corta V com V, e esse 2.000 passa para cá dividindo 1, não é verdade? Então, minha concentração final... Professor, Oi. eu tinha pensado assim, que concentração é o mol dividido pelo volume. Se é 2.000 vezes o volume, se o volume inicial seria 1 litro, eu só Sim. dividi 1 por 2.000 direto. Aí eu Sim. fiquei em dúvida se eu podia fazer assim ou não. Sim, Murilo, é porque o que acontece? Como eu sou competitivo, e vocês já perceberam isso, e eu tenho muita dificuldade de trabalhar com alunos que não são competitivos, eu gosto de criar o que nós chamamos de, na ciência, nós chamamos de POP, procedimento operacionais padrão. Então, Sim, eu sim. fico muito com medo, Murilo, de você fazer isso, deu certo aqui e não dá certo no outro. Entendeu? Eu sei que você tem um know-how de entender que cada situação é uma situação, mas eu tenho alunos aqui que talvez eles precisam desse procedimento operacional padrão. Lembra que eu disse que a inteligência, não estou criticando, tá, Murilo? Eu estou falando assim, lembra que a inteligência a gente nasce com ela. Não tem como. Eu falar, olha, fulano de tal, você vai ser inteligente. Não, não existe isso. Mas eu tenho que ensinar para a galera essa organização, porque isso você pode ser. Lembra que eu sempre falei com você, Murilo, que você é inteligente, mas você é desorganizado? Não sei como é que você está Sim. hoje. Não sei como é que você está hoje. Né? Mas aí, e é uma dificuldade que eu tenho, eu também tive, tá, Murilo? Porque eu tinha uma capacidade intelectual, meu QI é acima da média da galera, né? Que você faz uma análise de QI, você sabe, você tem lá normal, abaixo D você tem uma deficiência, acima D e tal, então eu tenho um QI, meu QI é um QI bom, não QI ruim, é bom. E aí eu fui muito desorganizado na minha vida acadêmica. E aí eu aprendi essa organização na minha graduação, porque houve necessidade de eu me organizar. E eu desenvolvi mais a organização a partir do momento que comecei a lecionar. E comecei a ensinar as pessoas, eu pensei, olha, ninguém pensa como eu. Então eu preciso de um POP. Então meu medo, Murilo, hoje é você não levar para casa, não já está na sua casa, essa fórmula C1V1, C2V2. Eu quero que você use essa fórmula e guarde ela, porque você vai resolver qualquer probleminha. Esse é meu medo, de você ignorar essa fórmula. Não pode. Sim, professor, Tá? entendi. Show? E aí vamos Show. dividir aqui. Então vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3. Show? Isso é claro para vocês, né? Ou seja, 5 vezes 10 a menos 4. Tá claro para vocês essa divisão? Mol por litro. Tranquilo Isso para aí é a vocês? concentração do Do ácido F, sulfúrico. do ácido sulfúrico. Do ácido sulfúrico. Então, quer dizer que eu vou produzir, nessa minha diluição, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro de ácido sulfúrico. Mas eu não preciso, eu quero a concentração de H+. A concentração de H+ é o quê? Não é 2 vezes maior? Sim. Não é? Para cada ácido, para cada 1 mol desse, eu não estou produzindo 2 desse? Então é 1 por 2. Então, quanto que vai ser o dobro disso? Quanto que vai ser essa minha concentração desse H+? Multiplicar 5 Por vezes 10 a 2. menos 4 por 2. Que vai dar 10 vezes 10 a menos 4. Que vai dar o quê? Ou 10 a menos 3.
Isso 1 aí. vezes 10 é menos 3. Faz o jeito que quiser. Que é 3. Agora vai uma dica do Jonesir. Gente, presta atenção. Presta atenção. A concentração, ó, vamos assim. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Isso para quando eu não tenho ninguém aqui na frente, tá, gente? Quando esse número aqui na frente for 1, como é esse caso aqui. 10 está elevado a quanto aqui? A 3. Então, o meu pH vale quanto? 3. Não preciso jogar na fórmula. Não. Não precisa calcular. Você só vai calcular pH se tivesse, assim, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 3. Aí sim. Aí eu teria que calcular o logaritmo desses números. Agora, 10 a menos 2, o pH vale 2. 10 a menos 5, o pH vale 5. 10 a menos 6, o pH vale 6. 10 a menos 11, o pH vale 11. Tá claro isso? Tá claro. Bárbara, fala para mim aqui se você agora conseguiu entender, por favor. Diz que sim. Me engana. Esse sim foi só para me agradar ou foi um sim que, tipo assim, eu gostaria de sim porque eu nasci e ficar tranquilo? Fala para mim, Bárbara. Claro, você acha que... William, é óbvio, você achou que química não tem fórmula, pô. Você falou que química... Você acha que química não tem fórmula? Por isso que você acha que não vai acertar. Em física, você não reclama das fórmulas, né? Em física, desde o começo, você já vem fórmula, fórmula, fórmula. Não, mas a química só tem fórmula na parte de diluição. O resto dá para fazer sem. Sim, mas é isso que dá. Mas dá para fazer sem, mas com tempo maior de resolução. Eu não lembrava da fórmula de molaridade. Aham. Mas o resto dá para fazer de boa. O que Essa acontece, fórmula da William? concentração eu lembrava, eu acho. William, nas particulares, William, você tem um tempo maior para resolver, tá? Tempo maior para resolver as questões. Mas pensando em Enem e pensando em aumentar a sua velocidade de resolução, muitas fórmulas são necessárias, tá? A parte de físico-química, ela tem fórmula pra caramba. Muita fórmula. O problema é que, como eu te disse, né, a galera acha que não tem fórmula. Físico-química todinha é só fórmula, cara. Tem muita fórmula. Tá? Bastante fórmula. Mas, enfim, o problema disso é que eu fico com medo do tempo. Talvez não vai te dar tempo para você resolver todas as questões do Enem, devido a essa dificuldade, né? Sim, Bárbara, eu sei que vocês são adeptos da regra de 3 porque vocês foram treinados com regra de 3. Tá? Isso é um treinamento. E eu não vou conseguir mudar isso de vocês. Não... Peguei vocês agora no final, né? 2 aulinhas por semana. Não vai dar para mudar isso. Tá? Infelizmente não dá para mudar. É porque regra de 3 é mais lógica, pô, do que ficar decorando fórmula. Só que eu quero falar para vocês que vocês têm 3 minutos para resolver uma questão dessa e com regra de 3 não resolve. Tá? 3 minutos para resolver ela. E com regra de 3 não resolve. É só isso. Aí você tem que pensar também, tá? Sim, tudo é velocidade, claro, tudo é velocidade. Na verdade, Bárbara, tudo não é velocidade, tudo é quanto de cálculo que você consegue fazer mental. Porque se tudo você tiver que montar para calcular, você já era, entendeu? Se todo cálculo você tiver que montar, por exemplo, tiver que montar 1 dividido por 2.000, tem que montar. Se você tiver que fazer isso aqui, Bárbara, ó, pegar aqui 1 e dividir por 2.000, montar isso aqui para resolver, só aqui você perde mais ou menos 1 minuto só nisso. É isso que eu tô te falando, entendeu? Tá? Mas aí o cara tem que ser muito iniciante também, pô. Não é questão de iniciante, não. É questão de insegurança. A prova não é... Presta atenção. Você, William, você vai falar depois. Esse ano o Enem é Vera para você, tá? E o vestibular também é Vera. Você vai ver que vai chegar uma hora da prova, William, que você vai
falar, meu Deus do céu, que bugada, você vai bugar, cara, porque é pressão, é nervosismo, é ansiedade, e todos esses fatores comportamentais e sensoriais prejudicam o nosso raciocínio, porque isso vai desencadear vários processos neurológicos de neurotransmissores que vão dificultar a transmissão de sinapses cognitivas. Então você vai dar aquele negócio, caramba, você vai ficar inseguro. Você dividiu, já aconteceu com você, provavelmente já, de você fazer um cálculo mental, colocar lá e ficar na dúvida, falar, será que é isso mesmo? E você voltar e fazer o cálculo manual. Acredito que sim. Mas por que você fez isso? Falta de confiança. Mas por que você estava com falta de confiança? Porque você estava ansioso, estava nervoso, né? Entendeu? É esse que eu quero te dizer para vocês. Entendeu? É a mesma coisa, vou dar o exemplo do futebol, a mesma coisa do exemplo do futebol. O cara bate pênalti, treino é uma coisa, é treinar, o treino. O cara faz gol toda hora de pênalti, bate pênalti, faz gol, faz isso, de falta. No jogo ele não consegue fazer. Porque talvez ele está com o emocional muito abatido naquele momento, que ele fala, caramba, não está confiante. E aí a pior merda que tem, William, é quando você volta, que você não está confiante, e por isso que eu digo vocês, nunca volta. Só vai. Né? Quando você volta naquela questão que você não estava confiante e você troca a resposta. Sempre dá merda. Não olhe para trás, a não ser que você não fez ela, deixou em branco. Mas se você chegou a uma conclusão, só vai. Porque quando você volta para aquela questão, normalmente você vai voltar mais ansioso. E aí vai dar merda. Tá? Isso aí. Respondeu a questão, vai embora. Seja o que Deus quiser. Acredite em Deus. Eu costumo usar uma frase. É uma brincadeira. Deus sabe que eu não estou brincando com as suas palavras cristãs, mas Deus na Bíblia fala que se você tiver fé, você moverá a montanha de um lado para o outro. O que é uma montanha para trocar uma alternativa? Um xizinho de uma letra para outra. Tenha fé. E só vai. Se Deus falou que você tiver fé, você troca a montanha, então tenha fé que aquilo está certo, que Deus vai trabalhar ali. Se tiver errado, ele vai trocar o X de lugar. E vai, garoto. Beleza? Ó, galera, tamo junto. Um ótimo final de semana para vocês. Um abraço aí em todos. Murilão, Bárbara, Felipe, Essa última William, é qual, tamo junto. professor? Ah, a resposta dela? É. Tá aqui, ó. Coloquei. Letra D de dado. Ah, não errei. Então, deixa eu discutir ela na próxima aula. Fica tranquilo. Tem mais coisinhas pra gente aqui. Vou fazer mais cálculo de pH com vocês também. Fica tranquilo. Deixa para a próxima aula. Essa parte de diluição é difícil. Não, ficar lembrando a forma. Fazer mais umas aí de vestibular tradicional. Tem no meu slide aqui. Essa questão Professor, Oi? eu tenho que Você já botou falar. essa questão Hoje... fala aí, William, desculpa. Não, essa questão já estava numa lista já que ele tinha mandado. Eu já tinha feito antes. Ah, tá. Professor, eu lembro dessa questão aqui que está no quadro agora. Eu vou te falar. Oi. Hoje está difícil. Tem 5 pessoas na sua aula. Ô Murilo, olha só, cara, eu particularmente, cara, eu parei de quantificar pessoas e qualificar as pessoas que estão assistindo a aula. Não estou te recriminando, estou falando assim para mim. Não, professor. Não estou falando que é por causa da sua aula, não. A primeira aula também só tinha 5 pessoas. Eles estão achando que é sexta-feira e pode curtir. Não é isso, Murilo. Então, é isso mesmo. Olha só, eu estou falando o seguinte, que no online, eu juro para você, eu tenho turmas aqui, as turmas do 9º, primeiro ano, segundo ano, pô, gente pra caramba, dá 40 alunos, 45 alunos. Só que a galera do 9º ano tá empolgada, a galera participa pra caramba, a galera do primeiro ano também participa pra caramba, a galera do segundo ano não participa tanto. Não participa tanto. Mas eu tô percebendo, cara, que quando eu tenho assim, no terceiro ano, que nem agora, essa minha aula, ela foi muito mais produtiva que se eu tivesse um monte de gente aqui na aula, porque todos vocês participaram, conversaram, perguntaram, né, foram pro chat. Isso, para mim, é mais importante. Porque eu sei que na aula, juro para você,
E muitas vezes estou lá falando lá e o cara está pensando em outra coisa. Agora aqui, então, por isso que eu estou falando de qualidade. Essa aula, para mim, foi sensacional. Porque vocês todos participaram. Vocês estão aqui, ó, dentro da matéria, cara. Porra, participando. E isso, para mim, meu trabalho foi efetivado. E eu tenho vocês também. Então, por isso que eu falo da qualidade. Cara, hoje, mesmo com menos aluno que os outros dias anteriores, essa aula foi teve muito mais qualidade do que algumas outras. Porque às vezes eu ficava preocupado com um, com outro, e agora eu tenho o quê? 5 pessoas para me preocupar. Eu pergunto a um, pergunto a outro, o outro participa, o outro fala no chat. É isso que eu estou te falando. Tá? É isso que eu estou te falando. Meu pai sempre dizia para mim que menos somos, melhor passamos. É verdade. Então, menor número de pessoas, melhor a qualidade da aula. Eu consegui atender a particularidade de todo mundo. Mas a gente não pode fazer os alunos entrar na sala de aula, né? Então, a gente pode quebrar. Sextou, segunda-feira é feriado ainda, a galera tá viajando, vai pra praia. Vai pra praia. Vai. Falando que os alunos vão pra praia, mas Brasil aqui, agora, se você sai na minha rua aqui, tá todo mundo com um carro na rua, já tá enchendo de coisa para poder ir para Pontal, Guriri, a parada toda aí, a galera tá vendo isso já. Tipo, a galera quer praia, quer lagoa, quer aglomeração, quer contato, quer virulência. A galera quer isso aí. Beleza, gente? Um abraço. Muito obrigado. Vocês hoje foram sensacionais. William, vamos fazer mais, tá, William? William, Felipe, Bárbara, vamos fazer mais. Tá? Beleza. Isso aí cai muito, né, nos vestibulares também. Cai em qualquer lugar, né? Um negócio desse aqui, né, William? Aqui é tanto Enem quanto particular, cai muito, velho. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Se você corre do Enem, você cai do vestibular tradicional. Se cai do vestibular, cai do Enem, então... Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não, o que você quer ficar? Você quer ser pego ou quer ser comido? Você vai escolher, não tem jeito. Enem ou vestibular tradicional. Para onde você for, tem esse troço aí. E no particular ainda, William, sabe o que tem? Tem aqueles nossos balanceamentos, né? Aquela neutralização parcial, total. Tem até uma questão do Enem de neutralização que eu vou falar para vocês. Perfeito? É foda, bicho. É pauleira. Aqui é alto nível mesmo. Uma questão dessa, até digo para vocês, não é interessante pegar e fazer logo de cara no Enem. Deixa para depois. Porque o índice de acerto dela é ó, baixinho. Então, se você não conseguir fazer, não vai perder muita coisa. Agora, se você faz ela e perde uma fácil, aí sim, aí é pior. Tá? Show. Fui. Vou dar aula para o pré agora. Um abraço. Ótimo final de semana. Cuidado com a aglomeração, tá? Estamos voltando dia 19. Não se aglomerem agora. Tá? Fui. Fica em casa, assiste uma Netflix, assiste a aula do Jonaci, assiste a aula da galera, fica fazendo uma revisão. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau, meu brother. Não sai, já o bicho tá pegando, hein, Murilo? Já que o pé na grade eu não fecho na rua, tem um negócio louco aí, tá? Sai não, tá? Tá. Negócio aqui em Jacupemba tá doido. Acho que esqueceram da existência do coronavírus. Estão assim. Mas valeu, um abraço. Ótimo final de semana. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau, Gabriel. Tchau, Bárbara. Calma, né?